Eu quero compartilhar uma palavra contigo para nós ganharmos tempo, que está no livro do apóstolo Marcos, Evangelho conforme Marcos, no capítulo 12. Capítulo 12, do Evangelho segundo Marcos. A partir do versículo 24. Respondeu-lhes Jesus: não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus. Outra versão diz assim: respondeu Jesus: errai vós em razão de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Diga: Espírito Santo, eu quero te agradecer e te agradeço pela noite que o Senhor nos concede, pela vida que o Senhor nos dá, pela oportunidade que o Senhor nos abre e nos concede. Vem, Senhor Jesus, neste momento, pela Tua palavra, confirmar a Tua presença. Espírito de Deus, que mova de uma forma sobrenatural neste lugar, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém e amém, amém. Podemos assentar, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, você que está em sua casa neste momento, nos acompanhando, cultuando aí, nós estamos cumprindo os critérios estabelecidos, nós estamos com menos de 30%, devido ao espaçamento que nós tivemos no templo, congregando também algumas pessoas, alguns irmãos, parte da igreja, e você aí do outro lado da sua casa, cultuando a Deus, louvando a Deus na intimidade e no conforto do seu lar. Veja bem, hoje eu quero falar sobre o conhecimento para a vida. Esse é o texto, o tema que eu quero abordar com vocês, o conhecimento para a vida. Por que eu quero falar sobre isso hoje? A gente orando e observando a situação nos dias de hoje, a gente está tendo muitos peritos, pessoas que são peritas em mortes, em desgraça, estão tão familiarizadas, tão conhecedoras, sabedoras, se entenderam de tantas catástrofes e desgraças, que ficaram aterrorizados, não obtiveram conhecimento para confrontar, não obtiveram conhecimento para se auto-fortalecer, mas para morrer. Tem pessoas que estão morrendo mesmo sem ter algum tipo de doença, algum tipo de vírus, algum tipo de problema crônico, mas o tipo de conhecimento que essas pessoas têm estão levando elas à morte, estão levando elas a perecerem na alma, nos sentimentos, nas emoções. Por quê? Porque elas contraíram um conhecimento da morte. Eu estava pensando, se essas pessoas buscassem um pouco do conhecimento de Deus, de Jesus, do poder de Deus, elas não estaríamos no tempo que nós estamos, ou estaríamos bem melhor, estaríamos completamente diferentes. Jesus encontra essa seita de saduceus, e Jesus então aborda com eles abordam com Jesus, porque eles não acreditavam na ressurreição. Traduzindo, eles não acreditavam numa vida eterna, e eles questionam Jesus, e Jesus mostra para ele onde estava o engano, onde estava o tanto de erro que eles cometiam, ou a confusão que eles tinham em mente. Então Jesus diz: vocês erram tanto, vocês se confundem tanto, por não ter conhecimento
das Escrituras e nem o poder de Deus. Antes de nós aprofundarmos, eu queria dizer um pouco para você sobre conhecimento. A palavra conhecimento, ela vem sobre esclarecer, fazer saber, tornar informado, tomar ciente e ter informação e por ela aplicar. Ao contrário de conhecimento é ignorância. Essa palavra ignorância, buscando nos originais, ela significa trevas, significa escuridão, significa desconhecimento, significa exatamente isso, ignorância. E há muitas pessoas que estão morrendo nos dias de hoje por falta de conhecimento, pela ignorância. E Jesus mostra exatamente o problema da confusão daqueles povos, daquela confusão do povo saduceu, era o desconhecimento, era a ignorância. Essa ignorância tem matado muita gente, a ignorância tem tirado muitas pessoas do propósito da vida. Veja bem, Jesus disse que eles estavam confusos e errando tanto por falta do conhecimento. A palavra em Oséias capítulo 6, versículo 3, a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. No capítulo 4 do livro de Oséias, o próprio Deus está dizendo: o meu povo perece porque não busca conhecimento, porque falta o conhecimento. E Deus está falando do conhecimento dEle, conhecimento da vontade dEle. Não é à toa que Jesus ensina, quando a gente for orar, a gente pede para Deus fazer a vontade dEle, para a gente conhecer a vontade dEle. Quando vocês orarem, orareis assim: faça-se a tua vontade. Porque Jesus conhecia o propósito, a vontade de Deus, conhecia. Quando a gente não conhece algo desconhecido, nós se embarca na ignorância. A indiferença à palavra de Deus nos torna tão leigos quanto impotentes. A indiferença à palavra de Deus nos torna tão leigos quanto impotentes. Jesus mostrou isso para eles, que eles não tinham conhecimento da vida, porque eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Pessoas que já se tornaram peritas, atualizadas, informadas em tantos problemas, que ela começa a informar os outros a respeito de problemas, sem falar das mídias da vida, da televisão da vida. Tem pessoas que passam o dia inteirinho, passa para o canal 1, para o canal 2, canal 3, canal 4, canal 5, está 100 canais, e ele está ouvindo sobre vírus. Quando ele deixa de ler a notícia, ele vai ver um filme que fala sobre pandemia, sobre vírus, e ele vai lá se informando como se fosse um perito naquela situação. Quando ele sai dali, ele está completamente neurótico. Eu não estou dizendo que é proibido, que é errado você ter informação, mas ouça-me, se você não tem uma informação que você sabe o que fazer com ela, isso não é favorável à tua vida, então não compensa ter esse tipo de informação. A gente precisa saber que tipo de informação que nos acrescenta, porque tem muitas pessoas, ouça-me, eu vou falar agora de pessoas que dizem que creem em Deus, tem muito conhecimento do mundo exterior, mas não tem conhecimento do Deus que serve. Jesus diz: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Tem pessoas que estão vivendo a vida, praticando coisas que as Escrituras não ensinou. A gente olha nas Escrituras e olha para fora delas. Quando a gente olha para fora delas, a gente vê morte, mas quando a gente vê as Escrituras, a gente vê vida. Eu gosto muito de pegar um texto da palavra que está em Salmo 91. Eu gosto de pegar essa palavra para dar uma orientação bem plausível e prática a respeito do que é exatamente acreditar o que é que Jesus está dizendo, não conhecer as Escrituras. Quem é que não conhece as Escrituras? Quando Jesus está falando a respeito disso, de não conhecer as Escrituras, nós temos um quadro, quando o salmista relata: olha, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita,
mas tu não serás atingido. Esse tu, essa segunda pessoa do singular, tu, você, ouça-me, essa segunda pessoa, a palavra está dizendo, não será atingido. Como que ele não vai ser atingido? De que forma? A forma fala dele estar centrado, confiante, na esperança, na expectativa, com fé na palavra de Deus. Não nas coisas que estão caindo ao seu lado e 10 mil à sua direita. Não, ele não está confiante ou na expectativa que algo vai acertá-lo. Não, pelo contrário, ele tem ciência. Como a gente tem ciência, está acontecendo um vírus por aí, está acontecendo um vírus, uma pandemia, alguém está com problema, ok, beleza. Mas a questão é, a palavra diz que vai cair 1000 ao teu lado, 10 mil à tua direita, e tu não será atingido. Tu que está na palavra que diz que praga alguma vai chegar à tua tenda. Por que praga alguma vai chegar à tua tenda? Porque a palavra de Deus está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, me dará paz, me dará descanso. Ouça-me, as pessoas começam a andar pelo noticiário, a gente começa a ver pessoas que deixaram a palavra de lado e estão agora vivendo pelo caos. Estão fazendo o inverso da palavra, deixaram a palavra e agora estão vivendo caos. Há tanta explicação científica para dizer, olha, agora tenha medo, tenha incredulidade, fica agora enclausulado, fica agora neurótico, corra. E as pessoas estão ficando enfermas, não é no físico, é na alma, é nas emoções, é nos sentimentos. Então a gente vai entender que aquilo que você acredita tem o poder de determinar a sua vida. O conhecimento para a vida é o conhecimento da palavra, não é de qualquer coisa, é da palavra. Em João capítulo 4 a gente tem uma cena, nós temos um cenário. Qual é o cenário? Jesus estava com uma mulher, encontra com uma mulher samaritana. Jesus vem, encontra um poço, senta-se no poço, e uma mulher samaritana desce para tirar água do poço, lá em Samaria. E Jesus então pede ela água. Ele tem sede e ele pede água. E ela agora começa os argumentos de conhecimentos naturais, dizendo, tu é um judeu, como pede a minha água, que sou uma mulher samaritana. E Jesus começa então também a refutar, dizendo para ela, olha, se você conhecesse quem te pede água, você pediria e ele te daria água viva. E ela começa a dizer, olha, nosso pai Jacó morou nesse lugar e gastou tempo para tirar água nesse lugar, tu não tens com que tirar. E começa uma série de argumentos. Ao outro questionamento dela, ela diz, olha, o Senhor está dizendo que nós devemos, nossos judeus, nós samaritanos devemos adorar aqui, vocês judeus lá em Jerusalém. E Jesus está dizendo, começa a olhar para ela e viu muito conhecimento natural, que não era conhecimento de vida, e nem para dar vida, mas era um conhecimento, e saiba de uma coisa, aquele conhecimento não a tirava do sofrimento que ela tinha, não libertava do sofrimento que ela carregava. Ela vinha todos os dias, tanto é que ela tinha conhecimento do sofrimento, ela reconhecia que ela sofria, porque quando Jesus diz, olha, se tu conheceras quem te pede água, tu lhe pedirias, e ele te daria água da vida. E ela diz, Senhor, dá-me dessa água para que eu nunca tenha que vir cá, porque ela já estava cansada. Isso demonstra um cansaço, não somente físico, mas muito mais emocional, espiritual. Me dá água para que eu nunca precise vir aqui, para que eu não tenha que voltar aqui novamente. Essa era o desejo ardente de uma mulher cansada. É assim, as pessoas que estão agindo naturalmente com relação à palavra de Deus, ignoraram, engavetaram a palavra de Deus, deixaram na estante de
de enfeite a palavra de Deus, colocaram a Bíblia debaixo não sei da onde, empoeirando lá, e não lê a palavra, de forma que numa situação dessa, as pessoas não pegam a palavra, elas pegam outro decreto que não é o decreto de Deus para a vida delas. E elas começam então a assumir o decreto da morte, porque o conhecimento que ela tem é só de morte. E começa então aquela coisa toda de neurose, de crise na alma, porque o conhecimento que ela tem é de qualquer outra palavra, é de qualquer outra informação, é de qualquer outra notícia, menos da palavra de Deus. Estão desinformados a respeito do poder de Deus, estão desinformados a respeito da glória de Deus. Mas eu quero te falar a respeito do conhecimento da vida. O conhecimento da vida. Jesus então olha para ela, tão cansada, e Jesus parou ali, não foi por acaso. Jesus parou ali porque tinha um propósito. Então Jesus fala para ela: olha, se conheceras quem é que te pede, Ele te daria dom da vida, água viva. Jesus começa um diálogo com ela, dizendo que Ele tinha algo para dar para ela. Sabe o que isso me arremete? Às vezes nós temos tanto conhecimentos que nos causam enfados, canseira, conhecimento que não nos leva a coisa nenhuma, não há lugar nenhum, e quando nos leva a enfado e canseira, e Jesus sempre está ali sentado, esperando a gente e dizendo para nós: dá-me da sua água, porque a água está relacionada à vida, a água está relacionada à sua vida, à nossa vida. Quando Jesus pede aquela água, Ele está dizendo: dá-me. A palavra diz que Ele estava com sede, sabe por quê? Porque Deus, quando olha para mim, para você, Ele tem sede de nós, Ele tem sede da nossa vida. Mas apóstolo, a minha vida está tão cansada. É isso que Jesus quer fazer. Ele quer tirar a sua vida cansada e oferecer a melhor vida que você possa compreender. É a vida dEle, uma vida de paz, uma vida de poder, uma vida de glória. Ele estava ali propondo uma troca para aquela mulher, porque Ele já estava sinalizando lá para a cruz do Calvário. Porque quando Ele foi para a cruz do Calvário, a vontade de Jesus sempre foi assumir, tomar a nossa cruz, sempre foi tomar a nossa morte. Foi o que Ele fez. Ele subiu lá, aquela morte, aquela cruz não era para Jesus, era para mim, era para você, era para nós. Mas Ele, por nos amar, Ele tomou aquela cruz e morreu por mim e por você. Agora Ele está olhando para mim, para você, vendo a nossa vida cansada e dizendo: dá-me de beber, dá-me da sua vida cansada, porque eu tenho uma vida completamente fortalecida, uma vida cheia de unção, cheia de vigor e de virtude. Foi lido no início aqui do culto, deste culto, Isaías capítulo quanto? 40. Aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águia, renovarão as suas forças. É assim que acontece quando você entrega a sua vida. Eu não sei o que você está passando, querido, ouça-me. Se você, sabe por que as pessoas cansam? Porque elas estão baseadas em qualquer outra coisa, menos na palavra de Deus. Mas se você entender que a palavra de Deus está aqui, aleluia. Jesus estava naquele poço, ouça-me, era o divino encontrando com o humano, era a palavra, uma vida natural encontrando com uma vida sobrenatural, era o poder de Deus encontrando com a fraqueza humana, dispondo uma troca, favorecendo e oferecendo para você uma mudança de vida. Deus está nos oferecendo aqui hoje, para você, para mim, para todo mundo, uma mudança de sorte, uma mudança de vida. Ele está dizendo: dá-me o teu coração, dá-me, filho meu, o teu coração. O que Ele está propondo? Porque Ele quer te entregar o seu coração. Sempre o Senhor quis pegar a nossa vida tão insignificante e dar a vida dele, que tem um significado
do céu. O significado tão poderoso. Mas quando você não pega a palavra de Deus para a sua vida, outra coisa vai nortear o seu caminho. Quando a palavra de Deus não é o norte para você, não é o lema, não é o reme, não é o tema da sua vida, qualquer outra coisa que aparecer, e se você não tiver algo a se firmar, se você não tiver algo a se agarrar, você vai agarrar a primeira desinformação ou informação incorreta para a sua vida. E toda informação incorreta vai gerar uma desgraça, vai te levar a lugares onde você nunca quis ir, ou queria ir. Entenda isso. O próprio Deus diz: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E não é qualquer conhecimento, não é dessa mídia mentirosa, não é dessas coisas mentirosas, não. O conhecimento é da palavra. O conhecimento é da palavra que traz vida. Ouça-me, quando essa mulher, a samaritana, estava lá no poço, ela não estava encontrando com qualquer coisa, ela não estava encontrando qualquer informação, ela estava encontrando com o verbo da vida, ela estava encontrando com a palavra viva, ela estava agora tendo uma mudança de vida. Quem aquela mulher estava encontrando? Jesus, que estava ali. João no capítulo 1 diz: ele é o verbo, no princípio, lá no princípio, desde o princípio, ele é o verbo, é a palavra viva. Quem que essa mulher está encontrando? A palavra. E Jesus está dizendo agora para ela, claramente a respeito disso. Ouça-me, as pessoas estão ou são vazias, não têm com que se agarrar, quando elas não sabem se agarrar a outra coisa que não seja a palavra de Deus. Aí elas continuam vazias. Se não for a palavra de Deus que ela se agarra, ela vai continuar fria e vazia. Quando a gente vai lá para o capítulo 1 do livro de Gênesis, a Bíblia começa aqui dizendo que no princípio criou os céus. No princípio, os céus e a terra eram sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse, falou, verbalizou, expressou o verbo da vida, expressou a vida dizendo: haja. Isso é a palavra, o verbo da vida. João no capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, porque tudo quanto se fez foi feito por meio dele. Nada do que foi feito se fez se não fosse por ele. Ouça-me, Jesus é o verbo da vida. Quando eu e você nos agarramos a Jesus, nós temos a palavra da vida, nós temos o poder da vida. Jesus diz: aquele que come de mim jamais terá fome, terá sede. Jesus é o verbo da vida, é a unção da vida, é a glória da vida, é a palavra de Deus agora manifestada. Sabe, porque quando eu e você nós nos agarramos à palavra, essa palavra ela pode destruir qualquer tipo de coisa, de desinformação que veio contra a nossa vida. Sabe por que muitas pessoas não sabem o que fazer? Porque são presas, e são presas porque ainda não conheceram a palavra. Porque quando conhecem a palavra, elas são libertas. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar. Que tipo de coisa você anda conhecendo? É lícito você conhecer as coisas dessa vida, deve conhecer. Mas de todas as coisas que nós devemos conhecer, a primeira delas, busque conhecer ao Senhor. Leia a palavra, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, se agarre na palavra de Deus. Porque quando eu e você nós nos agarramos, que nós começamos a conhecer a verdade é que nos liberta, a verdade que nos torna livre. Porque se você não se agarra à palavra de Deus, você vai se agarrar a outra coisa, e outra coisa não vai te dar a mesma vida que Deus te dá, a mesma libertação. Aliás, a verdadeira libertação vem do Senhor. E Ele está dizendo que o conhecimento da vida está no fato de conhecermos as Escrituras. Quando eu e você nós nos conhecemos a palavra. A palavra de Deus é tão forte quanto o conhecimento que se tem dela. Você que está perto de alguém aí, que é de sua família,
Diga para ele essa palavra: a palavra de Deus é tão forte quanto o conhecimento que se tem dela. A palavra de Deus é tão forte quando se tem conhecimento. Se você não tem conhecimento dela, ela não passa de uma palavra. Não passa de uma palavra. Você pode decorar de Gênesis a Apocalipse, você pode decorar do início ao fim, mas se você não tiver o conhecimento fala de luz, fala de revelação, fala de esclarecimento, então a pessoa não é liberta. Conhecereis, conheça a verdade, e a verdade liberta. Quando você conhece a verdade, ela tem o poder de tirar tudo que é ruim da sua vida. No princípio, a terra era sem forma e vazia, não tinha nada, a terra estava em escuridão, estava em trevas, e disse Deus: haja luz. Quando a palavra, o verbo da vida chega, onde estava em trevas, então começa a brilhar. Onde tinha o caos, então o oásis começa a ser surgido, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. Hebreus 4:12. Ouça-me. Quando Deus viu a terra sem forma e vazia, Deus usou a palavra, Jesus estava lá, o verbo da vida, e disse: Deus, haja. Entenda, quando eu e você, nós nos agarramos à palavra, que a palavra da verdade pode ser o caos que for, pode ser o problema que for, pode ser a situação que for, pode ser o nível de circunstância que for. Quando a palavra de Deus está ali, ela gera vida onde tem morte, ela gera luz onde tem trevas, ela gera o oásis onde tem caos, porque a palavra de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais. A palavra de Deus. Jesus diz: vocês confundem e erram por não conhecer as Escrituras. As Escrituras. Não te deixarei nem te desampararei. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não pasme nem te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ouça-me, a palavra de Deus, o salmista diz no Salmo 119: a tua palavra é luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho. Ouça-me, a palavra de Deus é a que te ilumina a sua alma. Quando você está com a palavra, se a palavra está dizendo que você vai vencer, acredite, pode o mundo, o inferno todo se levantar contra a tua vida, que a palavra de Deus é que vai prevalecer. O Senhor diz: vai passar os céus e vai passar a terra, mas as minhas palavras jamais passará, diz o Senhor. E Jesus disse outra coisa: erra por não conhecer primeiro a palavra e nem o poder de Deus. A gente precisa entender que a palavra precisa vir acompanhada do poder de Deus. Significa que a palavra tem que mexer conosco. A palavra tem que ativar em nós algo tão poderoso, que a gente consegue ver a causa e efeito dessa palavra. Não é meramente palavra. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. 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 É a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra, ela vem acompanhada de um poder. Sabe como? Quando eu abro meu coração para receber a palavra, automaticamente o próprio Espírito Santo, ele vem para confirmar a palavra. Sabia disso? Começa em Gênesis. Quando Deus disse, quando a palavra começa sendo escrita dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que o Espírito de Deus estava fazendo numa terra tão caótica, tão vazia, tão em trevas? Ele estava esperando a manifestação da palavra. O Espírito estava esperando exatamente a palavra. Haja. E disse Deus: haja. Quando você começa a ler em Gênesis, você vai vendo: e disse Deus, haja. E disse Deus,
faça, e disse Deus, haja, e de repente você vai ver no final dos versículos dizendo, e assim foi, e assim se concretizou. Por que foi? Porque concretizou, porque o Espírito de Deus estava lá. Quando Deus dizia seja, o Espírito de Deus fazia com que fosse, com que se realizasse. Eu quero dizer na tua vida, quando você se agarra à palavra de Deus, que o Senhor está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que você se agarra, ela diz, está escrito na palavra, e eu acredito nessa palavra. Sabe quem vai fazer ela cumprir na tua vida? O Espírito de Deus vai fazer com que ela jamais esteja inválida, que jamais esteja inativa. Pelo contrário, quando você agarra a palavra, você ativa a vida do Espírito da palavra. Aleluia. Crê na palavra, acredite na palavra. Esse é o poder de Deus. Quando você pega a palavra, ouça-me, o que o Espírito estava fazendo lá? Esperando a ação da palavra. O que o Espírito de Deus ainda não moveu em muitas pessoas? Porque ele está esperando a ação da palavra. Sabe por que o apóstolo Tiago está dizendo, mostra-me a tua fé e eu mostrarei as minhas obras, mostra as tuas obras e eu mostrarei a minha fé? Ele está dizendo exatamente isso, porque quando você tem fé de agarrar a palavra, o Espírito Santo tem o poder de fazer com que a palavra se cumpra. Ah, meu Deus do céu, todo aquele que se agarra a palavra, você acredita na palavra? Você crê na palavra? Porque se você crê, acredite, há um poder sobrenatural para vir sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Poder. Atos capítulo 1, o que acontece? Os discípulos estavam agora sentindo incapazes, diante daquilo que Jesus estava dizendo para eles, a respeito de restauração, do reino, do governo, da vontade de Deus, da organização de Deus, do governo de Deus. E eles começaram a indagar Jesus, como poderia acontecer aquilo? E eles começam a perguntar, Jesus, em que tempo, em que estações, em que épocas, de que forma, de que jeito, quando, onde será e virá de acontecer que o seu governo, a sua vontade vai se manifestar? Então Jesus, no versículo 8 diz, olha, não vos compete saber nem estações, nem épocas, que Deus vai estabelecer pelo seu poder, seu próprio poder, mas recebereis o poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que é poder? Poder é habilidade, poder é a capacidade de lidar com os problemas, com as situações adversárias, com as circunstâncias contrárias, com os problemas. Isso é poder. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, vocês receberão. Não compete vocês saber quando Deus virá, quando Deus vai governar, porque eu quero dizer, você vai receber poder. Qual poder? Quando o mundo estiver de cabeça para baixo, o caos estiver instalado, vocês estarão com poder. Quando tudo não estiver funcionando, vocês estarão habilitados. Quando tudo parecer que não vai funcionar, vocês terão capacidade, porque há de vir sobre vocês o Espírito Santo. Há de vir sobre vós o poder. Recebereis poder. O que Jesus estava dizendo? Você terá habilidade, porque a confiança na palavra de Deus, ouça-me, a confiança na palavra de Deus ativa o poder do Espírito Santo. Se você confia na palavra de Deus, o Espírito Santo está ali para cumprir o que Deus disse. O Espírito Santo está ali justamente para honrar toda a palavra que Deus disse. Por isso que o Senhor diz, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas antes ela vai cumprir para o que foi liberada. Se Deus liberou uma palavra na sua direção, então sai do seu acomodismo, do seu medo, sai do seu terrorismo, sai da sua angústia, sai da sua frieza e entre num nível de poder e na unção do Espírito Santo, porque o poder de Deus já foi liberado quando o Espírito Santo foi derramado. Diga a pessoa que está ao seu lado, o poder de Deus já está nas nossas vidas. Poder. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus está dizendo, a morte vem
A morte se instala, desde a morte emocional, a morte da fé, a morte da esperança, da expectativa, a morte da alegria, a morte de uma vida ativa e proativa, a morte da vida física. Ela se instala quando não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas pessoas estão mortas porque não conhecem o poder de Deus. São lindinhas em citar a palavra, mas são mortas no poder de Deus. São mortas, porque agarrar a palavra é não abrir mão dela. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, que é um benefício de Deus para nós, a palavra de Deus que é um benefício para a terra, a palavra de Deus que é um benefício não é para um, é para todos. A palavra de Deus que promete vida, a palavra de Deus que não nos dá base para argumento, a palavra de Deus que nos dá a direção de agarrar com ela e ver o poder de Deus manifestado. A palavra de Deus que nos manda e dá-nos direção para agarrar com ela e ver o poder de Deus ali manifesto em mim e você. E eu termino dizendo: como que é isto? Quando é que eu tenho o poder de Deus? Quando tudo isso funciona? Quando eu abro para receber o Espírito de Deus. Jesus disse: volte para Jerusalém. Voltar para Jerusalém era o lugar do começo, do princípio, onde eles deveriam lembrar de todo o ensinamento das Escrituras, da palavra que Jesus liberou. Essa volta para lá era uma chamada, um retorno para continuar orando a palavra, crendo na palavra. Fique lá, até que do alto vocês sejam revestidos. Vocês têm uma nova vestimenta. Sejam revestidos. Atos capítulo 1. Volte para lá e ficam lá até que sejam revestidos. Revestidos. Esse prefixo re significa que eles foram vestidos de algo e que precisava ser revestido, porque de alguma forma eles despiram de algo que vestiu. Porque revestir fala de se vestir novamente. Revestir, volta para lá e revestidos. Agora Jesus não ia pregar, Jesus falou: volta para lá, para o lugar da onde vocês foram vestidos, da palavra, do conhecimento, do poder. Sabe por que muitas pessoas continuam frias? Porque elas se despiram daquilo que Deus deu para elas outrora. Nossa Senhor, no princípio era muito bom, há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás, que maravilha, meu Deus, era um gozo inefável, era uma alegria indizível, era um poder sobrenatural. A gente falava assim: e agora? Deus está mandando: volte para o lugar da onde você foi revestido pela primeira vez e pratique as primeiras obras. Qual que é as primeiras obras? Coração humilde, simples. Era um coração obediente, cativo à obediência de Cristo. Estava propício, coração aberto para receber. Jesus está dizendo: volte para lá para ser revestido, para vestir novamente. O que eles tinham que vestir? Aquilo que for ensinado para eles ao longo dos anos que Jesus andou com ele, com os discípulos, orando com eles, comendo com eles, dando a palavra para eles. Jesus está dizendo: volta para lá e seja revestido. Você quer entender o que é a vida? Quer conhecer essa vida, o poder da vida? Você tem que voltar. Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Veste de novo daquilo que você não deveria se despido.
tirou a roupa da unção, tirou a roupa do poder, tirou a roupa da humildade, tirou a roupa da simplicidade, tirou a roupa da alegria, do amor, e agora Deus está dizendo: volta para lá e veste de novo daquilo que foi revestido, volta de novo lá e começa a humilhar, pratica as primeiras obras, quando em brevemente a te virei, e eu vou remover do lugar o seu castiçal. Ouça-me, Deus está mandando você voltar e praticar as primeiras obras. O que é que eles voltaram? O que é que eles fizeram lá? Eles voltaram e foram orar. O que é que eles estavam orando? Orando a palavra. Eles começaram a orar as escrituras. Começaram a orar as escrituras. Eles estavam orando Joel capítulo 2, orando o Joel capítulo 2 que deveria ser cumprido. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E eles estavam orando, voltaram para lá e orando sobre base, debaixo da palavra. Qual a palavra? A palavra diz para eles: volta e fica lá em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Agora o revestimento deles precisavam acontecer como? Orando a palavra. Ouça-me, talvez você hoje está entendendo que precisa fazer um caminho de volta, e o seu caminho de volta é debaixo da oração. Quando você começa a orar a palavra e dizer: Senhor, eu reconheço como aquela mulher samaritana que eu preciso mudar a minha vida, então tem um revestimento de poder para a sua vida. Há um revestimento de mudança de vida, um revestimento de alma, um revestimento dos céus sobre a tua vida. Deus vai virar uma chave na sua história. Amém? Você crê nisso? Então fique de pé. Você que está em casa, se crê e pode, se coloque de pé. E da melhor forma que você sentir agora, da melhor forma, se colocar de pé é uma forma de dizer: eu estou pronto. Mas agora, da melhor forma que você sentir, se é de joelho, se é em pé, se é deitado, se é sentado, se é calado ou é chorando, da melhor forma que você sentir, você vai começar a se mover agora. Errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Deus tem uma palavra para a tua vida. Deus disse que nada poderia te tocar, que nós somos de Deus e o maligno não nos toca. Você é de Deus, então começa a orar a palavra agora. Começa a orar onde você está, da melhor forma. Agora abre o teu coração e começa agora a profetizar, começa a declarar a palavra, porque você vai conhecer o poder de Deus. Ore a palavra. Senhor, tu me falas que o Senhor é meu pastor, eu não abro mão disso. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, por mais que está me faltando, mas eu declaro que não está faltando nada, porque o Senhor é conhecedor de toda coisa. Ouça-me, começa a declarar a palavra. Você vai ver o poder de Deus hoje sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa. Levanta agora, em nome de Jesus. Levanta a tua oração, levanta o teu clamor, deixa o Espírito de Deus agir e ver a sua oração, o quanto você crê na palavra da vida, na palavra da verdade, na palavra da ressurreição. Oh, aleluia. Eu creio que Deus está movendo agora e arrancando tudo aquilo que despiu a sua vida, que tirou o revestimento, que tirou a unção, que tirou a sua fé, que tirou a sua coragem, que tirou tudo aquilo que bloqueava. Deus está hoje devolvendo para a tua vida. Deus está devolvendo o revestimento dos céus. Com Deus Altíssimo. Deixa Deus te tocar aí. O mistério de tua glória, Cristo em ti se